Vamos então à solução das questões mestre e mestra sobre primeira lei da termodinâmica. Acompanhe a leitura ali. Um gás está confinado em um cilindro provido de um pistão. Ele é aquecido, mas o seu volume não é alterado. É possível afirmar que, ele está dizendo que o volume vai ser mantido constante. A energia interna do gás não varia. Quando a gente aquece o gás, a temperatura aumenta. Se a temperatura aumenta, é consequência disso um aumento na energia interna. Então está errada a primeira. O trabalho realizado pelo gás nessa transformação é nulo, verdadeiro, porque se o volume é constante, quando não há variação do volume, o trabalho sempre será igual a zero. Então não tem trabalho realizado e nem recebido. Letra C. A força que o gás exerce sobre o pistão permanece constante. Quando o volume é constante, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. Então, se a temperatura está sendo aumentada, a pressão também. Se a pressão aumenta, a força com que as moléculas colidem contra as paredes do recipiente, inclusive no êmbolo, aumenta proporcionalmente. Letra D. A força que o gás exerce sobre o pistão permanece constante? Não. Acho que a letra C e a letra D dizem a mesma coisa, que tem um erro nessa questão, mas não é a resposta mesmo assim. Letra E, a energia cinética média das partículas do gás diminui. Não, a energia cinética média das moléculas do gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta do gás. Se essa aumentar, a energia cinética média também aumenta. Lembra que essa energia cinética média é igual a 3 meios de kT. Então, K é uma constante que depende da constante geral dos gases perfeitos do número de Avogadro, não é um valor que varia de um gás para o outro, e a temperatura aqui é absoluta em Kelvin. Se aumentar, aumenta também a energia cinética média das moléculas desse gás. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 2. A figura abaixo representa uma transformação cíclica de um gás ideal. O módulo do trabalho realizado nos trechos AB, BC e CA em joules é respectivamente D. Então ele quer saber o módulo do trabalho em cada uma das transformações. Da transformação do estado, né, A para o estado B, na transformação AB a gente não tem trabalho porque não há variação do volume. Então a primeira resposta já é zero. Na transformação BC, na transformação BC, a gente tem uma expansão isobárica, a pressão é mantida constante igual a 2 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado, e a gente pode calcular este trabalho ou pela área abaixo da transformação, que eu não vou fazer, ou calcular o trabalho da transformação BC, fazendo pressão vezes variação do volume. Então, o trabalho na transformação BC será igual à pressão, que é 2 vezes 10 na 5 newtons por metro quadrado ou pascal, já está no SI, vezes a variação do volume, que é o volume final, 2 vezes 10 na menos 3, menos o volume inicial, que é 1 vezes 10 na menos 3. Trabalho na transformação BC vai ser igual a 2 vezes 10 na 5, vezes 1 vezes 10 na menos 3. Quer dizer que o trabalho na transformação BC é igual a 2 vezes 10 na 2 joules, ou seja, 200 joules. Então já podemos assinalar a resposta, né, que é a alternativa letra D, mas a gente vai calcular também o trabalho na transformação CA. Primeira afirmação que eu vou te mostrar aqui na terceira pergunta dessa questão 2, né, na transformação CA o trabalho é negativo, tá, mestre e mestra? Por quê? Porque o volume vai de 2 vezes 10 a menos 3 para 1 vezes 10 a menos 3. Há uma compressão desse gás e nessa compressão o trabalho tem que ser negativo. Só que como ele pediu em módulo, a gente não precisa mais se preocupar com isso. E a questão nos perguntou o trabalho e para qualquer transformação que apareça num gráfico de pressão em função do volume, o trabalho é numericamente igual à área da transformação. E aí cuidado, mestre, mestre, ó, tem que ser até aqui embaixo, ó. Não é o trabalho até essa reta aqui, só fazer a área de dentro do triângulo. A área interna do triângulo é o trabalho do ciclo, mas a gente quer o trabalho da transformação CA, então tem que ser até o eixo dos volumes. E aí fazendo esse trabalho aqui, o trabalho de transformação CA seria negativo, eu vou desconsiderar o sinal porque ele me perguntou em módulo, então, e aí a área de um trapézio, base maior mais a base menor vezes a altura, né, sobre 2. Então, a base maior é do A até o eixo, que é 4 vezes 10 na 5, então 4 vezes 10 na 5, mais a base menor, que é do C até o eixo, 2 vezes 10 na 5,
ainda estamos somando as bases maior e menor, vezes a altura eu já vou colocar aqui, tá, mestre, ó, do 1 até o 2 vezes 10 na 13 é 1 vezes 10 na menos 3, aliás. Então, 10 na menos 3, ou 1 vezes 10 na menos 3. Tudo isso dividido por 2. Quer dizer que o trabalho na transformação CA será igual 4 mais 2 dá 6, vezes 10 na 5, vezes 10 a menos 3, seria vezes 10 na 2, tudo isso dividido por 2. Quer dizer que o trabalho em transformação CA vai ser igual a 600 por 2, ou 300 joules. Então, de fato, fica a alternativa letra D. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 3. A figura abaixo mostra o gráfico da expansão de um gás ideal mantendo a temperatura constante. Então diz aqui que é uma isotérmica, né? A temperatura é mantida constante. A área sobre a curva mede, bom, se é um gráfico de pressão em função do volume, a área sobre a curva mede o trabalho realizado pelo gás, mas também pode calcular outra coisa. Se a gente sabe que o calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna, e a gente sabe que a temperatura é constante, não há variação da energia interna então. Portanto, a área abaixo dessa curva pode tanto nos mostrar qual é o trabalho, quanto pode nos mostrar também a quantidade de calor recebida pelo gás. Vamos à leitura do que ele diz ali. O trabalho realizado pelo gás, verdade, né? Letra A já responde essa questão. Variação da energia interna do gás é zero, o calor trocado com o ambiente também, o calor trocado com o ambiente também, já que se a temperatura é constante, o calor será igual ao trabalho. Variação da entropia, não. O valor do calor específico do gás, não. Então, o trabalho é realizado pelo gás e o calor trocado com o ambiente também. Então, aqui nessa questão ficam afirmativas letra A e letra C. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Pode virar a página, então, para a gente responder a questão de número 4. A pressão e o volume de um gás variam numa transformação gasosa AB, como indica o diagrama figurado a seguir. Então, é gráfico de pressão em função do volume, e aqui tem que cuidar, ó, 10 na 5 newtons por metro quadrado, e o volume já está em metros cúbicos. Determine o trabalho no processo indicado se o gás recebe ou realiza trabalho. Bom, olhando a transformação vai de A para B, e a gente sabe que o volume vai de 0,10 para 0,40. Então é uma expansão. Se é uma expansão, o gás realiza trabalho. O trabalho é positivo. E o trabalho no gráfico de pressão em função do volume é numericamente igual à área sob a curva até o eixo dos volumes. Então vamos calcular essa área aqui e vamos saber o trabalho realizado pelo gás. Como é uma área de um trapézio, não é mesmo? Eu vou dizer que o trabalho de A até B é igual a base maior mais a base menor, tudo isso vezes a altura, dividido por 2. Trabalho de A para B, então, será igual a base maior, que é o 3 vezes 10 na 5, 3 então vezes 10 na 5, mais a base menor, que é do B até o eixo dos volumes, 10 na 5, ou 1 vezes 10 na 5, tudo isso vezes a variação do volume, que é a altura, né? A altura para a gente aqui vai ser 0,3 metros cúbicos. Então, vezes 0,3, tudo isso aqui dividido por 2. Quer dizer que o trabalho de A até B vai ser igual 3 mais 1 dá 4 vezes 10 na 5, então fica 4 vezes 10 na 5 vezes 0,3, tudo isso sobre 2. Trabalho de A até B vai ser igual a 4 sobre 2, que dá 2, vezes o 0,3 vai dar 0,6, isso aqui vai ser 0,6 vezes 10 na 5 joules, ou o trabalho de A até B vai ser igual a 6 vezes 10 na 4 joules. Então, o trabalho é 6 vezes 10 na 4 joules e o gás realiza trabalho porque é uma expansão. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 5. O gráfico da figura indica como variam a pressão e o volume, de novo, gráfico de pressão e do volume, de um gás ideal numa transformação gasosa. Determine o trabalho nessa transformação, indicando se o gás realiza ou recebe trabalho. É a mesma questão que antes, inclusive é a mesma forma geométrica para a gente calcular a área. Então eu tenho um trapézio abaixo da transformação, né, até o eixo dos volumes. Cuidar que aqui eu tenho a pressão em 10 na 3 newtons por metro quadrado, mas o resto é só fazer a conta. Base maior mais base menor, tudo isso vezes a altura sobre
2. A base maior é do A até o eixo dos volumes, então é 24 vezes 10 na 3, eu até vou colocar depois, tá, mestre? Mestre, os dois aqui são vezes 10 na 3, então se a gente quiser já fazer direto. E aí a base menor é do B até o eixo dos volumes, que dá 8. Tudo isso, então, já vou colocar aqui, ó, vezes 10 na 3. Esse vezes 10 na 3 é da pressão, tá? E aí, vezes a altura desse trapézio, que é do 0,2 até o 0,8, ou seja, 0,6 metros cúbicos. Essa é a altura do trapézio. Então, vezes 0,6 metros cúbicos, tudo isso dividido por 2, vai ficar 24 mais 8 é 32, dividido por 2 já dá 16, vezes 10 na 3, vezes 0,6. 16 vezes 0,6 é igual a 9,6 e aí fica o vezes 10 na 3 joules. Então este é o trabalho realizado pelo gás e ele recebe trabalho, por quê? Porque vai do A para o B. Isso significa que é uma compressão do gás. Se é uma compressão, o trabalho é negativo. Então o gás recebe trabalho e esse trabalho que ele recebe é igual a menos 9,6 vezes 10 na 3 joules, ou menos 9.600 joules. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 6. O gráfico P versus V representa transformações experimentadas por um gás ideal. O trabalho realizado pelo gás durante a expansão de A até C é em joules. Bom, de A que está aqui até C que está aqui é toda essa área que está abaixo da transformação até o eixo dos volumes. Como eu sei que não dá para calcular direto, eu já vou separar. Ó. A primeira área, que é a mais chatinha de calcular, que é um trapézio, e a segunda área, que é mais tranquilo de calcular, que é um retângulo. Essa segunda área aqui, ó, de B até C, a gente também poderia, mestre e mestra, calcular fazendo pressão vezes variação no volume, né? Já que é uma transformação isobárica. Mas eu vou fazer o cálculo pelas áreas aqui para fazer o mesmo método a questão inteira. Então, o trabalho só de A até B vai ser igual base maior mais base menor, tudo isso vezes a altura dividido por 2. E aí, trabalho de A até B vai ser igual. A pressão já está em newtons por metro quadrado, não tem que botar potência nenhuma, vamos cuidar das unidades, né? O volume também está em metros cúbicos. Então, a base maior vai ser o 30, esta base aqui. Então, 30 mais a base menor, esta aqui, que é 10, vezes a altura vai ser 1 metro cúbico sobre 2. Então, o trabalho de A até B, por enquanto nessa expansão do gás, é igual a 30 mais 10, que é 40, vezes 1 continua sendo 40, dividido por 2, 20 joules. Não assinala, aqui é o trabalho só de A para B. Agora a gente calcula o trabalho de B para C através dessa área aqui. Então, trabalho de B para C vai ser igual a base vezes altura, né? O lado vezes lado, enfim. Então, base vezes altura, trabalho de B até C. Base, olha para a base aqui, ó, do 1 até o 13. Então, a base é 2 vezes a altura, que é 30, dá um trabalho de B até C de 60 joules. Então, 60 joules mais 20 joules dá 80 joules. Vou até escrever aqui como uma equaçãozinha, ó. O trabalho de A até C vai ser igual ao trabalho de B até C mais o trabalho de de B até C. Agora, só substituir os valores. Trabalho de A até C vai ser igual a 20 joules mais 60 joules. No final das contas, o trabalho de A até C vai ser igual a 80 joules. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 7. O gráfico abaixo mostra como a pressão P varia com o volume V quando a temperatura de uma dada massa de gás perfeito é alterada. Se a temperatura inicial absoluta é T, então a temperatura absoluta final e o trabalho realizado durante o processo valem. Bom, para calcular a temperatura final, a gente vai fazer o PVT, né? Então, eu vou escrever aqui, ó, pressão final vezes volume final sobre temperatura final é igual a pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial também. Como a gente quer saber qual é, que é o valor da temperatura final, vamos trocar todo mundo e aí sim vamos ver qual é que é o valor. Pressão final é 2P, então 2P vezes volume final, que também é 2V, sobre a temperatura final, e isso vai ser igual à pressão inicial, que é P, vezes o volume inicial, que é V, sobre a temperatura inicial, que é
T. Agora a gente pode simplificar o volume com o volume, a pressão com a pressão, e a gente passa multiplicando esse T que está à direita para a esquerda, 4 vezes T é igual à temperatura final. Então a temperatura final é 4T. E agora, para calcular o valor do trabalho, a gente vai fazer a conta dessa área. Sim, é um gráfico de pressão em função do volume, é só calcular essa área para a gente calcular qual é o trabalho nessa expansão de V até 2V. Como é um trapézio de novo, notem que nessas questões há uma insistência pelo trapézio, né? Vou fazer o cálculo do trabalho aqui. Trabalho vai ser igual a base maior mais base menor, não custa colocar a equação aqui, né, mestre? Sobre altura, vezes a altura sobre 2. Trabalho vai ser igual a base maior, esta base maior aqui, ó, mestra, é 2P. Então, 2 vezes o P mais a base menor, esta aqui é 1 vez o P, tá aqui ela, mais P. Tudo isso vezes a altura, qual é a altura? A altura não é 2V, tá, mestre? A altura é V, porque é do V até o 2V. Então, vezes V, tudo isso sobre 2. Quer dizer que o trabalho nessa transformação será igual a 3P vezes V sobre 2. 3 meios de P vezes V não tem nas alternativas, né, mestre? Então, conserta aí, acho que deve ser a letra C no gabarito, né? 3PV sobre 2 aqui, não é um T, tá? Tudo bem? Então, é sobre 2. Alternativa letra C. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos agora para a solução da questão de número 8. Um gás perfeito sofre uma transformação ABCDA, é um ciclo, né? Termina no mesmo ponto que começou, indicada no diagrama da figura a seguir. Então, pressão em newtons por metro quadrado e volume em metros cúbicos, está aqui o ciclo. Determine o trabalho que o gás troca ao realizar o ciclo completo. Bom, o trabalho do ciclo é a área interna do ciclo. Então, o trabalho do ciclo, podia escrever A, B, C, D, A, é igual à área do ciclo. E isso sempre vai ser verdade. Como é um ciclo horário, esse trabalho é positivo. Então, trabalho positivo quando o ciclo é horário. Então, é só fazer a área desse retângulo. Trabalho do ciclo vai ser igual à base, que é do 3 até o 6, então a base é 3. Então, eu escrevo aqui 3, vezes a altura, que é do 5 até o 13, então essa altura é 8. 3 vezes 8, muito tranquilo, o trabalho do ciclo é igual a 24 joules. Alternativa letra D. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 9. Haverá trabalho sempre que uma massa gasosa variar o volume, né, mestre e mestra? Tem que variar o volume. Sofrer variação do seu volume, letra C. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora responder então a questão de número 10. Na figura, estão representados processos nos quais um sistema termodinâmico passa do estado inicial I ao estado final F. O trabalho realizado pelo sistema é máximo no processo. Quando ele fala trabalho máximo, mestre e mestre, a gente sabe que no gráfico de pressão em função do volume, o trabalho é igual à área. Eu vou procurar a maior área. Então, olhando as transformações ó, de I passando por A e para F, IB até F, ICF, IDF, IE até F, qual é que é a trajetória pelo gráfico aqui, né, o caminho que eu levo que tem a maior área possível? A maior área possível é do gás expandindo pelo ponto A. Aí toda essa área aqui, até aqui embaixo, ó, a área desse retângulo todo vai ser numericamente igual ao trabalho. Qualquer outra área que a gente fizer, ao fazer essa aqui, ó, é uma área menor, ó, tá vendo? Do I é IFF, eu acho que não, I, C, D, C, F. Acho que é o IFF, né? Então essa área aqui, ó, é a menor que tem, né? Aliás, não é a menor que tem porque a IEF é a menor que tem, mas é um trabalho menor do que o trabalho pelo A. Então a gente vai procurar a maior área e a F é a resposta. Letra A. Essa questão é tão simples quanto está resolvida aqui, tá, mestre e mestra? Se tu pensou numa coisa mais complexa, tenta fazer o raciocínio seguinte, ó. Ele quer o trabalho e no gráfico de pressão está no volume. O trabalho é numericamente igual à área. Então, se eu tenho a maior área, eu tenho o maior trabalho também. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 11.
O diagrama pressão versus volume representa o ciclo de operações de uma máquina térmica que trabalha com um gás. A máquina produz um trabalho em joules de mesma coisa que perguntou antes, né? Se há um ciclo, já sei que é um trabalho positivo, por quê? Porque o ciclo é horário, ciclo horário trabalho positivo, mas esse trabalho é numericamente igual a área. E eu já vou colocar aqui, ó, a base é 1 vezes 10 a menos 3, a altura é 2, porque vai do 1 até o 3, vezes 10 na 5. Então, como é um retângulo que está aqui, essa área vai ser igual a base vezes altura. Quer dizer que o trabalho realizado pelo gás nesse ciclo é igual a 1 vezes 10 na menos 3, vezes 2 vezes 10 na 5. O trabalho vai ser igual a 2 vezes 10 na 2, ou 200 joules. 2 vezes 10 na 2, alternativa letra B. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Pode passar para a próxima lista agora. Vamos à leitura então da próxima questão. Numa compressão isotérmica de um gás perfeito, o sistema é uma compressão, o trabalho tem que ser negativo e é isotérmica, quer dizer que a variação de energia interna é igual a zero. Então eu sei que o calor é igual ao trabalho mais a variação de energia interna sempre, e nesse caso a variação de energia interna é igual a zero. O que significa que o calor é igual ao trabalho. E se o trabalho é negativo, quer dizer que o calor também vai ser negativo. Então o gás cede um calor igual ao trabalho que recebe nessa compressão. Não troca calor com o meio, está errado. Cede calor menor do que o trabalho, não. Recebe trabalho, aliás, que é integralmente transformado em calor. Verdadeira, letra C. É bem isso. Sempre faça análise a partir da primeira lei da termodinâmica, lembrando que cada palavrinha significa um sinal para cada uma dessas grandezas. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então para a questão de número 2. Numa expansão isobárica de um gás perfeito, o sistema, de novo, expansão, o trabalho é positivo. Isobárica significa que a pressão é constante e isso significa que o volume e a temperatura são diretamente proporcionais. Então, se aumentou o volume, aumentou a temperatura também, e isso vai significar, na primeira lei, que a variação da energia interna é positiva. E se a gente escrever que o calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna, e essas duas são positivas, tanto o trabalho, né, essas duas grandezas, tanto o trabalho é positivo quanto a variação da energia interna é positiva, quer dizer que a quantidade de calor trocada também é positiva, o gás recebe calor, só que aí te liga aqui, ó, é o trabalho mais a variação da energia interna. Então essa quantidade de calor aqui é maior, tanto do que o trabalho quanto do que a variação da energia interna. Então, troca mais calor do que trabalho ou de que varia a sua energia interna. Recebe calor, a energia interna diminui? Não, tá errado aqui, não diminui. Recebe calor, a energia interna fica constante? Não. Realiza trabalho, a energia interna diminui? Não, aqui aumentaria. Realiza trabalho, a energia interna não varia? Não, isso é na isotérmica, né? Troca mais calor que trabalho com o meio. Letra E. Então, realmente, sempre que a transformação é isobárica, o calor será maior do que o trabalho. Pode lembrar disso. Na isobárica, calor maior do que o trabalho, porque o calor vai ser igual ao trabalho mais a variação de energia interna. Tanto quanto quando é uma compressão isobárica, o calor cedido, não é mais recebido, né? Cedido é maior do que o trabalho recebido, porque o gás joga fora também um pouco da energia interna dele, porque a energia interna também vai diminuir numa compressão isobárica. Fica a dica aí, mas o raciocínio a ser feito na questão é o mesmo. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos então para a leitura da questão de número 3. Numa transformação adiabática, Q é igual a zero. Não diz se é expansão, não diz se é compressão, pode ser qualquer uma das duas. Então a temperatura não varia. Se é uma transformação adiabática, vai variar o volume. E se eu sei que o Q é igual ao trabalho mais a variação de energia interna, a gente sabe que aqui o Q é igual a zero. Se o Q é igual a zero, eu posso dizer também que o trabalho é o negativo da variação de energia interna. Aí cuida aqui, mestre, mestre. Isso não quer dizer que o trabalho seja negativo ou que a variação da energia interna seja negativa. Quer dizer que se um é negativo, o outro é positivo. Ou se um é positivo, o outro é negativo. É isso que essa equação quer dizer. Então a temperatura não varia? Varia, tá? Não há troca de calor, mas há troca de energia na forma de trabalho. Isso pode fazer variar a energia interna e, consequentemente, a temperatura. Letra B. Quando o volume aumenta, a temperatura diminui. Se a gente lembrar, o volume aumenta quer dizer que o trabalho é positivo.
Se o trabalho é positivo, a variação da energia interna é negativa, a temperatura diminui mesmo. Verdadeira, a letra B. Ou a gente pode lembrar do gráfico, né? Lembra do gráfico da transformação adiabática, como é que é? Vou desenhar aqui duas isotermas, ó, a mais quente, vou desenhar uma isoterma mais fria aqui, e a transformação adiabática é entre duas isotermas, né? Então vou desenhar aqui, ó, em laranja, entre duas isotermas. Tá aqui a transformação adiabática. Se o volume aumenta, ele está dizendo que vai desse ponto para esse ponto aqui, ó. Se o volume aumenta, a temperatura diminui, verdadeiro, vai da isoterma vermelha, que é a mais quente, para a isoterma azulzinha, que é a mais fria. Letra C. O volume e a temperatura variam sempre no mesmo sentido. O volume aumenta, a temperatura diminui. Então, ao contrário isso, né? São inversamente proporcionais, não só inversa, né? Tem uma relaçãozinha mais complexa do que isso, mas quando uma aumenta, a outra diminui. A temperatura aumenta quando o volume aumenta. Não, quando o volume aumenta, a temperatura diminui. Há duas afirmações corretas? Não, apenas a letra B está correta. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 4. Num aquecimento isométrico, olha só, a variação da energia interna é positiva porque é um aquecimento. E se é isométrico, o trabalho é igual a zero, porque não varia o volume. Quer dizer que o calor sempre é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. Só que como o trabalho é zero aqui, mestre e mestre, eu posso escrever que o calor vai ser igual somente à variação da energia interna. Então quer dizer que o calor recebido é igual ao aumento da energia interna. Recebe calor maior do que o aumento da energia interna? Não. Cede calor? Não. Recebe calor, então está errado o cede. Recebe calor igual ao aumento da energia interna, verdadeiro. Como ele está recebendo calor, não está realizando o trabalho, porque é isométrico esse aquecimento, todo o calor recebido será armazenado na energia interna. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 5. Na transformação cíclica de um gás perfeito mostrada na figura, o trabalho realizado num ciclo em joules vale. Tá, então, nesse ciclo ele quer saber o trabalho. A gente já sabe que o trabalho do ciclo é a área interna do ciclo. E aí eu sei que esse ciclo aqui é um trapezoide, né? Um trapézio. Eu vou anotar aqui quais são as bases do 5 até o 20, 15, já está na unidade certa, metros cúbicos, e a altura do 2 até o 4, a altura é 2 vezes 10 na 5. Então eu sei a base maior que é 15, agora a base menor do 10, ó, aqui, ó, até o 20, essa é a base, então eu tenho 10 de base menor. Para calcular o trabalho é só fazer o cálculo da área do trapézio, não é mesmo? Então o trabalho aqui vai ser igual a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2. Então o trabalho vai ser igual, base maior é 15, mais a base menor que é 10, vezes a altura que é 2 vezes 10 na 5, tudo isso dividido por 2. A gente pode cortar o 2 de cima com o 2 de baixo, é uma simplificação, e aí a gente diz que o trabalho aqui embaixo, que tem mais espaço, é igual a 15 mais 10, que é 25, vezes 10 na 5 joules. Alternativa letra E. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 6. Acompanhe a leitura ali. Nas transformações isotérmicas, já sei que a variação de energia interna é igual a zero, dos gases perfeitos é incorreto afirmar que não há variação de energia interna. Isso é verdade, então é verdadeiro, eu não vou assinalar, porque é isotérmica, então não há variação de energia interna. A variação de energia interna do gás é nula, é a mesma coisa. Ai, desculpa, gente, eu li variação de temperatura de energia interna na primeira. Então não há variação de temperatura, verdade, porque não há variação de energia interna. Na letra B é a mesma coisa que a letra A, só que ele diz em termos da energia interna. Tudo bem? Letra C. Não ocorre troca de calor entre o gás e o meio ambiente. Há troca de calor sim na transformação isotérmica, só que a temperatura fica constante porque o calor trocado é numericamente igual ao trabalho. Então, esta é a falsa, a incorreta que a gente tem que assinalar. É incorreto afirmar que não ocorre troca de calor. Ocorre sim. Não é porque não varia a temperatura que não vai haver troca de calor e de trabalho. Tudo tranquilo? Vamos ver por que a D está certo. O calor trocado pelo gás com o exterior é igual ao trabalho realizado no mesmo processo. Verdadeira também, a gente acabou de falar sobre isso. Vamos agora para a leitura da questão de número 7. Na compressão adiabática, peraí, é uma compressão, então o trabalho é
negativo. Adiabática quer dizer que o Q é igual a zero. E tirando o calor na primeira lei da termodinâmica, lembra? Calor é igual ao trabalho mais a variação de energia interna. Quando o calor é igual a zero, a gente vai dizer que o trabalho é o negativo da variação de energia interna ou a variação de energia interna é o negativo do trabalho. Como a gente já sabe que o trabalho é negativo, mestre e mestra, isso aqui vai ser igual a menos um número positivo ou um número negativo? Se menos, tem que ser igual a menos vezes mais, né? Então quer dizer que a variação da energia interna do gás nessa compressão adiabática é positiva. Tudo bem? Ou tu pode pensar assim, ó, sem trocar calor, o gás recebe trabalho. Se ele recebe trabalho sem trocar calor, ele teve que armazenar essa energia que recebeu do trabalho na forma da energia interna. Então, a pressão, aqui ele está falando sobre as variáveis termodinâmicas, né? Então, mestre e mestra, desenho gráfico é mais fácil, ó. Desenho gráfico, isoterma mais quente, isoterma mais fria, e a adiabática é assim, ó. Compressão, ele falou, né? Vou desenhar de cima para baixo, mas vou desenhar a setinha para cima, ó. Essa é uma compressão. Quer dizer que foi desse estado inicial, esse é o volume, essa é a pressão, para esse estado final, esse é o volume, esta é a pressão. Então eu sei que a pressão aumenta e a temperatura também aumenta. Lembra que na adiabática tudo é o contrário do volume. Se o volume diminuir, porque é uma compressão, pressão e temperatura aumentam. Se o volume aumentar, porque é uma expansão adiabática, pressão e temperatura diminuem. Então tudo é o contrário da pressão. Então a pressão aumenta e a temperatura diminui? Não, ambas aumentam. A pressão diminui? Não, a pressão aumenta. A pressão não. A pressão e a temperatura aumentam. Verdadeira letra D. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vale a pena fazer o gráfico de pressão e função do volume para pensar no que acontece com as variáveis termodinâmicas numa transformação adiabática. Bora então resolver a questão de número 8. Um sistema recebe 300 calorias de uma fonte térmica ao mesmo tempo que realiza um trabalho de 854 joules. Peraí, falou em calorias e joules. Sabendo que uma caloria é igual a 4,18 joules, pode-se afirmar que a energia interna do sistema aumenta a quantos joules? Se eu quero saber a variação de energia interna, lembra disso? Se ele perguntar a variação de energia interna, muito provavelmente tu vai usar a primeira lei da termodinâmica. O calor é igual ao trabalho mais a variação da energia interna. O calor ele deu em calorias, então vamos transformar aqui, ó, quantidade de calor, vou melhorar isso aqui, quantidade de calor é igual a 300 calorias, que é vezes 4,18 joules. É só colocar no lugar da caloria quanto ela vale, que é 4,18 joules. Fazendo essa conta, a gente acha um valor de 1.254. Então a quantidade de calor vai ser igual a 1.254 joules. Agora a gente pode fazer a conta. 1.254 joules é igual ao trabalho, que é 854, mais a variação da energia interna. Quer dizer que a variação da energia interna é igual a 1.254 menos 854. E fazendo essa conta, a gente chega no resultado de 400. Variação da energia interna é igual a 400 joules. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Vamos então à leitura da questão de número 9. Uma amostra de gás perfeito sofre uma transformação isobárica sob pressão de 60 newtons por metro quadrado. Bom, pressão constante a gente pode calcular o trabalho, lembra? Por pressão vezes variação do volume. Como ilustra o diagrama? Admita que na transformação o gás recebe uma quantidade de calor, então isso é o Q, igual a 300 joules. Podemos afirmar que a variação de energia interna do gás é de... Bom, se eu sei qual é que é a pressão e sei qual é que é a variação do volume, ó, vai de 1 até 3, a gente pode dizer, então, que o trabalho é igual a 60, que é a pressão, vezes a variação do volume. A variação do volume é 2 metros cúbicos, 2. Quer dizer que o trabalho é igual a 120 joules. Recebendo uma quantidade de calor de 300 joules, a variação da energia interna é 180. Vamos fazer a conta aqui, ó. Variação da energia interna é igual a quantidade de calor menos o trabalho. Então, a variação da energia interna vai ser igual a 300 menos os 120. Quer dizer que a variação da energia interna é igual a 180 joules. Ah, professor, mas eu fiz essa área aqui, ó. Mestre, mestra, tu só vai calcular a área se for pressão em função do volume. Este gráfico só nos serviu para ver qual é que seria a variação do volume sofrido pela amostra. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 10.
Uma dada massa gasosa sofre uma transformação na qual estão envolvidas, acho que é um T aqui, né? Transferências de calor, realização de trabalho e variação de energia interna. Assinale a alternativa correta. Vira a página aí. E aí ele diz, se a transformação for isotérmica, o calor é menor do que o trabalho. Quando é isotérmica, o calor é igual ao trabalho, então tá errado. O calor é maior do que o trabalho se a transformação for uma expansão isobárica. Sim, quando é isobárico, lembra que eu acabei de falar na outra questão? O calor sempre é maior do que o trabalho. Na isobárica, sempre o calor é maior do que o trabalho. Tanto o calor cedido quanto o calor recebido. O calor recebido é maior do que o trabalho realizado e o calor cedido é maior do que o trabalho recebido. Na transformação isobárica, isso sempre é verdade. Vamos confirmar as outras. A variação de energia interna é zero se a transformação for isotérmica, não adiabática. Na adiabática, a temperatura aumenta ou diminui em sentido oposto ao que acontece com o volume. Letra D, a variação de energia interna é igual ao trabalho se a transformação for isovolumétrica. Não, no isovolumétrica, o trabalho é igual a zero e o ΔU é igual à quantidade de calor recebida. Então, teria que ser o Q aqui. E Q é igual a zero se a transformação for adiabática, né? Não isotérmica. Se ela é isotérmica, o calor recebido é igual ao trabalho realizado. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora resolver então a questão de número 11. Sobre mudanças de estado nos gases ideais, afirmou-se que na expansão isotérmica, então é uma expansão, o trabalho é positivo, vou botar pequenininho aqui, ó, o trabalho é positivo, e a isotérmica, a variação de energia interna é igual a zero, a temperatura não varia. Então eu sei que o volume aumentou e a temperatura permaneceu constante. Quando a temperatura é constante, pressão e volume são inversamente proporcionais, não é? Então se o volume aumentou, a pressão diminuiu. A pressão do gás aumenta? Não, a pressão do gás diminui. Na compressão, trabalho negativo, adiabática, o Q é igual a zero, o gás perde calor para o ambiente. Não há troca de calor porque a transformação é adiabática, ok? Terceira, na expansão isobárica, bom, expansão, trabalho é positivo, isobárica quer dizer que o Q é maior do que o trabalho, né? Já dá para lembrar direto. A temperatura do gás aumenta. Se a gente desenhar aqui, ó, no gráfico pressão, função do volume, ó, mestre, para tu não ter que ficar fazendo muita conta, ó. Ou tu pode pensar, né, a pressão constante, volume e temperatura são diretamente proporcionais, mas olha para o gráfico, pressão, função do volume, desenha duas isotermas, e agora desenha uma transformação que seja isobárica, já que é disso que ele está falando. Na isobárica a gente tem uma reta para a direita aqui, né? Nessa expansão, o que aconteceu com o volume e o que aconteceu com a temperatura? A temperatura aumentou. Então a temperatura e o volume são diretamente proporcionais numa transformação isobárica. Então verdadeira, a 13 é a única verdadeira. Então ele diz apenas uma delas é verdadeira. A 3, né? Não perguntou qual, mas apenas uma delas é verdadeira. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 12. Nas afirmações abaixo, indique aquela que não contém inverdades. Então ele quer a correta, né? Olha que difícil isso. Indique aquela que não contém verdades, é aquela que contém verdades. Então eu vou cortar esse in com esse in e vou dizer eu quero verdades, né? Só queremos verdades. Então, numa compressão isotérmica, tá, então não tem variação de energia interna de um gás perfeito, o sistema não troca calor. Troca calor igual ao trabalho, então tá errado. É na adiabática que não troca calor. B. Numa compressão isotérmica, não varia a energia interna e o gás recebe energia na forma de trabalho. De um gás perfeito, o sistema cede calor menor que o trabalho. Na isotérmica é sempre igual o calor e o trabalho, tá? Letra C, numa compressão isotérmica de um gás perfeito, então é compressão, trabalho é negativo, isotérmica não varia a energia interna. Sempre ocorre variação de energia interna do gás, nunca ocorre porque é isotérmico. D. Numa compressão isotérmica de um gás perfeito, o sistema realiza trabalho? Não, compressão, o sistema recebe trabalho, né? Sofre realização de trabalho. Letra E. Numa compressão isotérmica de um gás perfeito, o sistema recebe trabalho, sim, porque é compressão, que é integralmente transformado em calor, sim, porque nada pode ir para a temperatura, já que é uma transformação isotérmica, a energia interna não pode variar. Verdadeira letra E. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então para a leitura da questão de número 13. Um sistema formado por um gás perfeito sofre uma transformação com as seguintes características, onde W é o trabalho, ΔU é a variação de energia interna, é uma variação positiva, é um aumento, tá? Então ΔU
é positivo e o trabalho é realizado, né? Então aqui está positivo também. E que é um calor fornecido ou absorvido pelo sistema. A gente já sabe que ele é absorvido, né? Por quê? Porque se eu estou somando dois números positivos, esses dados permitem concluir que no processo houve uma transformação. Lembra quando o Q é a soma do trabalho e a variação de energia interna? É na transformação isobárica. Porque se fosse adiabática, não teria o Q. Se fosse isométrica, não teria o W. Se fosse isotérmica, não teria o ΔU. Quanto mais adiabática e isotérmica ao mesmo tempo. Tudo tranquilo, mestre? Sobrou só a isobárica pra gente. Vamos então à leitura da questão de número 14. Numa transformação isobárica, o volume de um gás ideal aumentou de 0,2 para 0,6. Já vou escrever aqui, ó. Variação do volume é igual a 0,4 metros cúbicos. Por quê? Porque ele aumentou de 0,3 para 0,6. Sob pressão de 5 vezes 10 nas... 5 newtons por metro quadrado. Durante o processo, o gás recebeu 5 joules na forma de calor. Qual é a variação de energia interna? Bom, para calcular a variação de energia interna, a gente tem que saber o calor que ele recebe e tem que saber o trabalho. O trabalho a gente vai calcular, já que é uma transformação isobárica, por pressão vezes variação do volume. Então, pressão vezes o ΔV. O trabalho vai ser igual, pressão é 5, vezes o ΔV, que é 0,4, quer dizer que o trabalho é igual a 2 joules. E aí eu sei a variação da energia interna dizendo que ela é igual ao calor recebido, que é 5, menos o trabalho realizado, que é 2 joules. Quer dizer que a variação da energia interna do gás é igual a 3 joules. Alternativa letra B. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 15. Durante uma transformação isotérmica, uma certa massa de um gás ideal passa do estado A para o estado B conforme está representado no gráfico. Então passou do A para o B, vou melhorar a setinha aqui, né? Do A para o B, ele diz que a transformação é isotérmica. Considere as asserções abaixo. O calor absorvido pelo gás é igual ao trabalho por ele realizado. Isso é verdade, né? Na transformação isotérmica, calor é igual ao trabalho mais a variação de energia interna. Como a gente sabe que a variação de energia interna é igual a zero, a gente vai, no final das contas, dizer que o calor é igual ao trabalho. Se o trabalho é positivo, já que é uma expansão, o calor também será positivo. Então, o calor absorvido pelo gás é igual ao trabalho por ele realizado. Verdadeiro. Segunda, a energia interna do gás aumentou? Não, porque a temperatura é constante. Terceiro, o trabalho realizado pelo gás é dado pela área abaixo da curva AB. Sim, o trabalho é dado nessa área aqui, só que ela não vai estar em joules. Por quê? Porque aqui tem a atmosfera e aqui litros. Mas a atmosfera vezes litro pode ser unidade de trabalho? Pode, embora não seja a unidade do SI. Então, no gráfico de pressão do som do volume, a área baixa, o trabalho realizado pelo gás é dado pela área abaixo da curva B até o eixo dos volumes. Verdadeiro, então a terceira também. 1 e 3 verdadeiras, letra D. Estão corretas, apenas 1 e 3. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então resolver a questão de número 16. Um gás ideal sofre uma transformação termodinâmica absorvendo uma quantidade de calor Q e realizando uma quantidade igual de trabalho W. Essa transformação ele está dizendo que o Q é igual ao trabalho. Isso significa que a variação da energia interna é igual a zero. Essa transformação é uma transformação isotérmica. Letra A, muito tranquila essa questão. Vamos agora à leitura da questão de número 17. Selecione a alternativa que apresenta as palavras que completam corretamente as lacunas a seguir. Um gás ideal realiza trabalho contra a vizinhança. Então, esse gás sofre uma expansão. Se ele realiza trabalho, é uma expansão. Se esse processo for adiabático, ele está realizando trabalho às custas da redução da energia interna. E se ele está realizando trabalho às custas da energia interna, essa energia interna do gás está diminuindo. Pronto, pode pensar assim? Claro que pode. Ele está realizando o trabalho, ele expande. Se ele está realizando o trabalho sem trocar calor, ele está usando que energia para realizar esse trabalho? Da energia interna. Então, a energia interna do gás tem que estar diminuindo. Alternativa letra C. Tudo tranquilo, mestre e mestra? Bora então seguir os estudos, né? Assistir as próximas aulas, fazer as próximas listas e aí assistir a solução das questões.